Você não é uma máquina, mas vive como se fosse. O despertador te arranca da cama, a obrigação te empurra, a pressa te engole e a culpa te espera à noite, quando deita o corpo e a mente insiste em não dormir. Você se acostumou com essa violência invisível. Aprendeu a chamá-la de rotina e ainda sorri nas redes para provar que está tudo bem, mas não está. Nietzsche olharia para esse teatro e perguntaria: onde está a sua vontade? Onde está o fogo? Onde está o espírito que não aceita ser apenas mais um parafuso na engrenagem? O estresse é a doença dos domesticados, dos que se esqueceram do próprio ritmo. Você respira no tempo dos outros, deseja o que disseram que deveria desejar e se frustra quando tudo parece estar certo, mas nada faz sentido. A vida moderna vende conforto, mas entrega desespero. Oferece atalhos, mas cobra a alma como pedágio. Você se sente cansado e acredita que é falta de descanso, quando na verdade é falta de propósito. O corpo grita, mas você toma café. A alma chora, mas você posta uma selfie sorrindo. A verdade é que quase ninguém está vivendo. Estão apenas evitando o colapso. Nietzsche não veio acalmar ninguém. Ele veio rasgar. Rasgar certezas, rasgar máscaras, rasgar as amarras que te impedem de ser quem você ainda nem sabe que pode ser. E para isso, você terá que perder muita coisa. Terá que desaprender. Terá que doer. Mas há beleza nisso. A dignidade na dor enfrentada com coragem. A angústia, quando atravessada, transforma. O sofrimento, quando olhado de frente, ensina. A alma precisa de caos. É no desespero que brota a verdade. É na crise que a semente do novo germina. Você não nasceu para agradar, nem para seguir. Você nasceu para criar, criar-se, reinventar-se, tornar-se. E isso exige um tipo de silêncio que o mundo desaprendeu. O silêncio de quem para e escuta a si mesmo sem filtros, sem pressa, sem medo. Você não precisa estar calmo, precisa estar inteiro. Não precisa ser produtivo, precisa ser verdadeiro. O caminho é para dentro, mas exige coragem para não se distrair. A distração é a religião do homem moderno. Trabalhe, consuma, corra, fuja do vazio a todo custo. Mas Nietzsche te convida a outra coisa. Encare o abismo e, ao invés de cair, aprenda a dançar na beira dele. Ame o que é. Ame até o que dói, porque até a dor é uma forma de vida. Ame o destino como quem entende que não há controle, mas há escolha. Você escolhe o que fazer com o que te acontece. Escolhe se será vítima ou escultor. Escolhe se ficará no mesmo lugar, ou se romperá com tudo para enfim se tornar quem ainda está adormecido aí dentro. O mundo não vai parar. O caos não vai sumir. Mas talvez você possa aprender a ser o silêncio dentro dele. Existe algo que ninguém te conta sobre a liberdade. Ela dói. Dói porque exige que você abandone tudo o que te mantém confortável, previsível, socialmente aceitável. A liberdade, como Nietzsche entendia, não é um direito. É uma conquista. E quase ninguém quer conquistá-la de verdade, porque ela cobra o preço mais alto. Ser responsável por si mesmo é mais fácil obedecer. Seguir um plano. Repetir frases prontas. Esperar pelo aplauso. A maioria vive como quem cumpre um script escrito por outros, pais, escola, religião, algoritmo, e por isso vivem partidos, deslocados, ansiosos. Há um conflito subterrâneo entre a alma que quer romper e o ego que quer pertencer. E esse conflito se manifesta no estresse crônico, na fadiga existencial, no vazio depois de cada vitória que não preenche. Nietzsche diria: você está tentando ser normal, e é por isso que está adoecendo. Ser normal neste mundo é ser um número, um rosto entre milhões, uma conta paga, uma agenda cheia, uma vida pela metade. Mas existe um tipo de loucura que é mais saudável do que toda essa sanidade social. A loucura dos que ousam ser autênticos, dos que rompem com o que esperavam deles, dos que se reinventam. Não espere o mundo aprovar sua transformação. O mundo teme os que mudam, porque os que mudam expõem os que fingem. Mas é preciso escolher. Ou você decepciona os outros, ou trai a si mesmo. Nietzsche nunca foi amado em vida. Foi ridicularizado, ignorado, silenciado.
e ainda assim escolheu ser fiel ao seu pensamento, mesmo que isso o conduzisse à solidão. Essa fidelidade é a verdadeira força. O estresse vem do conflito entre o que você é e o que você vive fingindo ser. A cura começa quando você decide parar de fingir, quando começa a ouvir as pequenas verdades sufocadas dentro de si, quando admite que está cansado não do trabalho, mas da mentira, quando percebe que sua tristeza não é fraqueza, é um pedido de mudança. E a mudança começa com uma escolha radical: dizer não. Não ao excesso, não à pressa, não à obrigação de ser alguém para os outros. Nietzsche via o sim, a vida não como passividade, mas como ousadia. Dizer sim à vida é dizer sim ao risco, à imperfeição, à estrada desconhecida. É trocar o conforto da gaiola pela vertigem do voo. Mas atenção, não há manual. Não há GPS. Só o seu silêncio mais íntimo pode apontar a direção. A liberdade não vem pronta. Ela é forjada no atrito entre quem você é hoje e quem pode vir a ser. E isso exige coragem. Coragem para parar. Coragem para mudar. Coragem para fracassar. Você pode fracassar tentando ser livre, mas vai adoecer tentando se encaixar. É fácil filosofar quando tudo vai bem. Difícil é sustentar um pensamento quando o chão desaparece, quando o corpo trava, quando a alma se afoga em silêncio. E é aí, exatamente aí, que Nietzsche se torna mais necessário. Não como conforto, mas como lâmina, como aquele que te obriga a olhar para dentro quando tudo fora desaba. Você foi ensinado a evitar o sofrimento, a correr de tudo que arde. Mas fugir da dor é também fugir de si, porque há partes de você que só despertam no fundo do poço. A superfície é o lugar das aparências. As profundezas são o território da verdade. Nietzsche sabia disso. Ele não romantizava o sofrimento, mas o via como inevitável, como parte do processo de lapidação, como o fogo que purifica o ouro. E você, talvez sem saber, está sendo forjado. Cada angústia, cada perda, cada queda, tudo isso não está te destruindo, está te revelando. Mas há um detalhe brutal: o mundo não vai te esperar. Ele segue girando indiferente à sua dor. E é aí que você precisa escolher. Ou você permanece no lamento esperando que algo mude por fora, ou você aceita que a única revolução possível começa dentro. Nietzsche não prometia alívio. Prometia potência. A força que nasce não da negação da dor, mas da sua transfiguração. Ele chamava isso de vontade de potência. Esse impulso vital que, mesmo ferido, mesmo quebrado, insiste em continuar criando. Criar sentido, onde tudo parece vazio. Criar beleza onde tudo parece escuro. Criar-se de novo, mesmo que o antigo você ainda sangre. Talvez você esteja esperando um momento perfeito para mudar. Um cenário ideal, um sinal claro. Mas esse momento não virá, porque o instante de ruptura é sempre agora, no meio do cansaço, no meio da confusão, no meio da incerteza. Não espere estar pronto, ninguém está. A transformação começa quando você aceita que está impreparado, mas mesmo assim dá o passo. Você não é fraco por sentir dor. Fraco é quem se recusa a atravessá-la. E você, por mais esgotado que esteja, ainda está aqui, ainda respira, ainda busca. Isso já é um sinal de força. Nietzsche não te pediria para vencer. Ele te pediria para resistir e depois para transformar. Transformar tudo o que te dilacera em força criativa. Transformar sua crise em arte, sua raiva em impulso, sua solidão em presença. Há um tipo de renascimento que só acontece no meio do caos. Não é bonito, não é limpo, não é heróico, mas é verdadeiro. E é seu. Ser você mesmo pode custar caro. Muito mais caro do que fingir. Fingir traz recompensas imediatas. Pertencimento, aplauso, estabilidade. Mas ser verdadeiro cobra algo raro. Coragem. A coragem de suportar o isolamento. Porque no início, a autenticidade afasta. Você deixa de ser conveniente, deixa de agradar, deixa de se encaixar. E quando isso acontece, muitos se afastam. Nietzsche sabia que a verdade não é popular, que a lucidez, em um mundo de distrações, é quase um castigo, e que viver
Desperto é, muitas vezes, caminhar só. Ele próprio atravessou desertos de incompreensão, noites sem eco, dias em que o mundo parecia surdo. Mas não recuou, porque havia algo mais importante do que o conforto: a integridade. Quantas vezes você silenciou o que sentia para não perder alguém? Quantas vezes fingiu estar bem para não ser um peso? Quantas vezes traiu a si mesmo por medo de incomodar? O preço disso é invisível, mas brutal. Um corpo que adoece, uma mente que colapsa, uma alma que se encolhe. Nietzsche não te mandaria ser agressivo, mas também não te permitiria ser covarde. Ele te perguntaria: quantos anos da sua vida você ainda pretende oferecer ao medo? O medo de desapontar, o medo de ser rejeitado, o medo de estar só. Mas há uma solidão que salva. A solidão de quem se recusa a ser outro só para ser amado. Você não precisa gritar sua verdade, basta não mais escondê-la. E isso já é um ato revolucionário. Já é um não ao adestramento, um não à manipulação, um não à ideia de que é preciso sofrer calado para ser aceito. O estresse, muitas vezes, não vem da quantidade de tarefas, mas da quantidade de máscaras. Você tenta se equilibrar entre tantas versões de si que esquece quem é. E a alma grita. Grita nas dores que não somem. Grita no tédio disfarçado de produtividade. Grita na insônia que insiste em lembrar que algo está errado. A vida exige presença. E a presença só é possível quando há verdade. Mesmo que doa. Mesmo que te deixe só por um tempo. Porque essa solidão fértil é a caverna onde a nova versão de você começa a tomar forma. A borboleta não voa em grupo. O despertar é sempre um processo íntimo, silencioso, quase secreto. Você não está aqui para ser meio, nem rascunho, nem cópia. Está aqui para ser inteiro. E inteireza exige escolha. Escolha por si. Escolha pela vida que quer, e não pela que esperam. E às vezes isso significa caminhar só por um tempo. Mas um tempo precioso. Porque é nesse caminho árido e verdadeiro que você começa a se escutar de novo. E ao escutar, renasce. O vazio te assusta. Você tenta preenchê-lo com trabalho, com objetos, com relacionamentos, com distrações. Mas o vazio sempre retorna. Ele se infiltra nas brechas do seu dia, nas sombras da sua mente, nas pausas entre um compromisso e outro. O vazio te lembra que, apesar de toda a correria, você não está cheio. Está apenas ocupado. E estar ocupado não é o mesmo que estar vivo. Nietzsche entendia o vazio não como algo a ser evitado, mas como uma parte fundamental da experiência humana. O vazio é o espaço onde tudo começa, onde você pode, finalmente, ouvir seus próprios pensamentos, onde a verdadeira criação nasce, porque nada se cria em um lugar cheio de ruídos. Nada se transforma quando você está sobrecarregado, exaurido, lutando para manter o equilíbrio entre as expectativas e as obrigações. O mundo moderno te oferece uma falsa promessa que você pode ter tudo. Pode ser bem-sucedido, amado, reconhecido, feliz, se fizer o suficiente, se trabalhar o suficiente, se ser o suficiente. Mas essa promessa é um engano. Quanto mais você se enche de coisas externas, mais vazio se sente por dentro. O verdadeiro vazio é aquele que vem de estar em contato consigo mesmo, sem adornos, sem máscaras, sem distrações. E a partir dele, nasce a liberdade. Sim, a liberdade que Nietzsche falou não é uma libertação fácil. Ela não vem com um sorriso ou uma sensação de paz. A verdadeira liberdade é a capacidade de estar no vazio e não temer. É a coragem de se sentar no escuro da noite e ver quem você realmente é, sem adornos, sem escudos. Quando você olha para dentro e encara o abismo, é aí que a vida começa a ser sua. E sim, o vazio vai te desafiar. Ele vai te empurrar para o desconhecido, para a perda, para o desconforto. Mas dentro do vazio, você encontra o que é mais autêntico. Você descobre que não precisa de nada do que o mundo te disse que precisa para ser alguém. Não precisa de validação. Não precisa de status, não precisa da aprovação dos outros. O vazio, paradoxalmente, é o espaço onde a verdadeira força aparece,
não é uma força física, mas uma força interior. A força de quem se conhece. A força de quem vive para si mesmo e não para o olhar alheio. A força de quem, ao olhar para o abismo, não se perde, mas se encontra. O vazio é a semente de um novo começo. E para ser capaz de crescer a partir dele, você precisa aprender a acolhê-lo, a respeitá-lo, a não fugir dele. O medo do vazio é o medo de ser autêntico, porque ser autêntico significa muitas vezes ser rejeitado, ser incompreendido, ser deslocado. E quem quer ser rejeitado? Ninguém. Todos querem ser aceitos. Mas em algum ponto da jornada, você vai ter que decidir: aceitar a si mesmo ou esperar que os outros te aceitem. E para aceitar a si mesmo, você vai precisar olhar para o vazio sem medo. Dentro do vazio, você começa a descobrir que o que te falta não está fora, está dentro. Você é a resposta para suas próprias perguntas. Você já tem a chave e não precisa mais buscar por ela em um trabalho interminável, em uma acumulação de coisas ou na validação externa. O vazio não é um inimigo a ser derrotado. Ele é um aliado, o ponto de partida para uma vida que só você pode viver. Você já quis largar tudo, fechar os olhos, abandonar a estrada, desaparecer. Porque há dias em que o cansaço pesa mais do que a esperança. Há momentos em que tudo parece inútil. A rotina sufoca, os sentidos se apagam e a vontade de continuar se dissolve. É aí que Nietzsche entra, não com promessas, mas com lucidez. Não para aliviar, mas para despertar. Ele te pergunta: e se, em vez de fugir do peso, você aprendesse a carregá-lo? Não como fardo, mas como parte do caminho. O que hoje te oprime, o fracasso, o medo, a solidão, talvez não esteja te esmagando à toa. Talvez esteja te moldando. Talvez esteja esculpindo em você a força que nenhuma facilidade poderia. Oferecer. Nietzsche falava de um conceito brutal: o eterno retorno. A ideia de que tudo o que você vive, cada gesto, cada pensamento, cada dor, poderia se repetir eternamente. Não como castigo, mas como teste. A pergunta que ecoa é: você está vivendo de um jeito que aceitaria repetir para sempre? Essa ideia te obriga a encarar a vida sem anestesia. Te obriga a olhar para o hoje com honestidade. Porque se o que você vive é insuportável, talvez esteja vivendo contra si mesmo. Talvez tenha se afastado de mais do que importa. Talvez esteja seguindo mapas que não são seus, buscando metas que não escolheu. O peso, então, vira bússola. Ele aponta o que precisa ser visto, o que foi negligenciado, o que precisa mudar. Carregar o peso da própria existência não é fácil, mas é libertador. Porque ao assumir o que é seu, suas escolhas, suas dores, seus erros, você para de esperar que o mundo resolva a sua vida e começa a caminhar, não com pressa, não com certezas, mas com responsabilidade. Responsabilidade por si. E essa é a verdadeira maturidade. Não é sobre ter respostas, mas sobre não fugir das perguntas. É sobre seguir em frente mesmo sem saber o destino. É sobre confiar que o caminho se revela a quem caminha. Você vai tropeçar, vai cair, vai se sentir perdido. Mas isso não é o fim. Nietzsche não acreditava em finais, acreditava em processos, acreditava na capacidade do ser humano de se refazer, de se reinventar, de renascer a partir do caos. O peso que hoje te curva pode, amanhã, te ensinar a andar com mais firmeza. Você não é fraco por sentir o peso da vida. Fraco é quem nega esse peso, quem vive pela metade, quem se esconde atrás de distrações e repete, dia após dia, uma existência sem sentido. A verdadeira força está em quem carrega o que é seu, sem fingimentos, sem desculpas, sem mentiras. Aceitar o peso é o primeiro passo para a liberdade. Você tenta manter tudo sob controle. A rotina, as emoções, os relacionamentos, o futuro, mas no fundo sabe, o controle é uma ilusão. A vida escapa, os planos falham, as certezas ruem. E quando isso acontece, algo dentro de você também quebra. É nesse instante, entre os estilhaços, que nasce a possibilidade de mudança.
Nietzsche não pregava conformismo. Pelo contrário, ele incendiava estruturas. Ele te diria que, se a sua vida está desmoronando, talvez não esteja sendo destruída. Talvez esteja sendo libertada. Porque há momentos em que tudo precisa ruir para que o novo tenha espaço. E resistir à queda é muitas vezes adiar o voo. Você foi educado para temer a instabilidade, para buscar segurança, para se agarrar ao que conhece, mesmo que isso doa. Mas Nietzsche propõe outra rota, o caminho do fogo. Ele falava do espírito livre, aquele que ousa, que rompe, que arde. Aquele que, mesmo entre escombros, continua criando. Porque entende que o sentido da vida não é manter-se intacto, é transformar-se. Não há despertar sem crise, não há maturidade sem perda, não há sabedoria sem dor. E você, talvez sem saber, já está nesse processo, já está sendo transmutado. A angústia que sente é o sinal de que a antiga pele já não serve, de que algo em você pede passagem, algo mais vivo, mais verdadeiro, mais seu. Mas há um preço para isso. Você vai incomodar, vai decepcionar, vai ser mal compreendido, vai perder gente, vai perder coisas. Vai talvez perder status, prestígio, segurança, mas em troca ganha algo imensamente maior, ganha a si mesmo. E isso, no fim, é tudo. Tornar-se chama é isso, aceitar arder. Aceitar queimar tudo o que não é essencial. Aceitar que a dor faz parte, que o medo faz parte, que o caos faz parte. Porque não há criação verdadeira sem destruição. Não há evolução sem conflito. Não há liberdade sem ruptura. Nietzsche não te pede para ser perfeito, te pede para ser honesto. Brutalmente honesto. E a honestidade começa quando você para de se esconder atrás de papéis, de hábitos, de desculpas. Quando olha para si e diz, isso aqui já não me serve mais, e tem a coragem de deixar ir. A dor não é o fim. É a abertura, é a rachadura por onde a luz entra. É a pressão que antecede o nascimento. Se você está sofrendo, não está quebrado. Está em transição, em trânsito, em transformação. E o destino desse processo é um só: tornar-se o que se é. Não o que os outros esperam. Não o que o passado moldou. Mas aquilo que no fundo sempre existiu em você, esperando por espaço, por coragem, por verdade. Nietzsche te convida a não apenas sobreviver, mas a viver com intensidade, a ser centelha, a ser chama, a ser o fogo que não consome, mas revela. Há dias em que tudo parece aleatório. Você acorda, trabalha, sorri por obrigação, cumpre papéis que não escolheu, e ao fim do dia se pergunta, para que tudo isso? A vida, nesses momentos, parece um teatro mal ensaiado, onde você atua por reflexo, sem roteiro, sem direção. É fácil cair nessa vertigem. É fácil acreditar que tudo é um acaso sem sentido. Nietzsche sabia disso, mas ele não recuava diante do caos. Ele o desafiava. A vida, para ele, não vem com propósito. Embutido, ela não entrega um mapa. Ela te oferece uma rocha bruta, e é seu dever esculpi-la. Com suor, com decisões, com perdas, com escolhas que, muitas vezes, ninguém vai entender. O destino, para Nietzsche, não é algo a ser encontrado. É algo a ser construído, e essa construção exige presença. Exige que você pare de esperar por um milagre, por um sinal, por alguém que venha te dizer o que fazer. Porque ninguém virá. Ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode sentir o que só você sente. Ninguém pode ouvir a sua intuição no silêncio da madrugada. Você pode continuar seguindo o fluxo, fingindo que está tudo bem, aceitando o caminho mais cômodo. Mas em algum ponto, algo dentro de você começará a gritar. E será impossível ignorar. Porque viver contra o próprio destino é uma forma lenta de morrer. Nietzsche dizia, torne-se quem você é. E esse é o maior desafio. Porque, para se tornar quem se é, primeiro você precisa desaprender quem te disseram que deveria ser. Esculpir o destino não é seguir um plano perfeito. É tomar posse da própria existência. É dizer sim ao que te fortalece e não ao que te corrói. É escolher um caminho, mesmo sabendo que haverá quedas, mesmo sem garantias.
porque o verdadeiro sentido nasce da ação, do movimento, da persistência. A angústia que você sente ao não saber o próximo passo não é um defeito, é um convite, um chamado para sair da passividade, para começar a agir, mesmo com medo, mesmo sem ter certeza, porque a certeza, quando chega, já é tarde. Ela vem depois da coragem, nunca antes. Você não é um espectador da vida. Você é o escultor, o autor, o criador. O caos é a matéria-prima. E a sua resposta a ele é o que dá forma à sua história. Um dia, quando olhar para trás, verá que cada perda, cada dor, cada silêncio teve uma função. Mas só verá isso se tiver a coragem de continuar, de não se entregar, de seguir esculpindo mesmo quando os olhos se enchem de dúvida. Nietzsche não romantizava o sofrimento, mas também não o evitava. Ele entendia que, na fricção entre o que somos e o que podemos ser, surge a centelha. E essa centelha é o que nos torna vivos, não domesticados, não resignados. Vivos, você tem o cinzel, você tem a pedra. Agora, esculpa. Você quer ser compreendido, quer ser visto, quer que alguém te diga eu te entendo. E às vezes até encontra esse eco, mas na maior parte do tempo, o que recebe são ruídos, opiniões, conselhos vazios, julgamentos disfarçados, de cuidado. E você aprende aos poucos a se calar, a guardar o que sente, a silenciar o que é mais seu. Nietzsche conhecia bem essa dor, a da incompreensão. Mas ele não a rejeitava, pelo contrário, a transformava em força. A solidão, para ele, não era um castigo. Era um chamado, um portal, um santuário. Só na solidão o espírito livre pode se escutar sem interferências. Só no silêncio nasce a verdade que não depende do outro para existir. Estar só não é estar vazio. Estar só é estar inteiro. É ter a coragem de caminhar sem plateia, de ser fiel à própria voz, mesmo que ela soe estranha aos ouvidos do mundo. A solidão verdadeira não é isolamento, é purificação. É a escolha de não se misturar com o barulho do coletivo que grita, mas não escuta, que corre, mas não sabe por quê. Você não precisa da aprovação constante, não precisa ser entendido o tempo todo, não precisa explicar cada passo que dá. Há uma nobreza em permanecer em silêncio quando todos esperam que você grite. Há uma força imensa em não se justificar, em não se defender, em não precisar provar nada a ninguém. Nietzsche sabia. A verdade mais profunda não cabe nas palavras. Ela é vivida, sentida, respirada. E muitas vezes nasce no escuro, no exílio, no abismo. A vida do pensador, do verdadeiro pensador, é feita de longos períodos de silêncio, porque pensar dói. E pensar, de fato, te separa, te afasta do comum. Te transforma em estranho até para os mais próximos. Mas é nesse afastamento que algo novo se forma. Uma chama silenciosa, uma visão mais ampla, um amor mais puro, não aquele que depende do outro, mas aquele que começa por si, mesmo. A solidão te mostra quem você é quando ninguém está olhando, e esse é o momento mais verdadeiro da sua vida. Você pode seguir tentando se encaixar, pode moldar sua fala, sua roupa, seu modo de ser para agradar. Mas isso tem um preço, o esvaziamento. E a longo prazo, esse preço se torna insuportável, porque não há nada mais sufocante do que trair a própria essência só para caber num lugar que nunca foi seu. A grandeza não se forma no aplauso, se forma no silêncio, nos dias em que você senta sozinho e encara seus próprios pensamentos como quem encara um animal selvagem, com respeito, com temor, com reverência. A solidão é a montanha, e só sobe quem tem fôlego de espírito. Nietzsche não quer que você se isole do mundo, mas que volte inteiro a ele, e para isso é preciso se retirar, ouvir o que ninguém mais pode ouvir por você, descobrir o que realmente pensa, o que realmente quer, quem realmente é, sem ruído, sem distração, sem máscara. No fim, não é a quantidade de vozes que define sua direção, é a clareza da sua, e essa clareza nasce no silêncio.
Você buscava respostas, regras, um método para suportar o mundo. Pensou que talvez a filosofia pudesse te dar isso, mas agora percebe que ela não entrega manuais. Ela remove muletas. Ela não consola, ela confronta. E Nietzsche, mais do que qualquer outro, te empurra ao centro desse confronto. A vida é instável, injusta, imprevisível, e ainda assim, digna de ser vivida com intensidade. É esse o paradoxo. É isso que Nietzsche tenta te dizer desde o início. Não espere que o mundo faça sentido. Crie o seu. Não mendigue sentido. Afirme a existência, mesmo com dor, mesmo com caos, mesmo sem porquês. Nietzsche falava do tipo superior de ser humano, aquele que consegue rir onde outros choram, que consegue dançar onde há ruínas, que consegue transformar feridas em força, derrotas em estilo, perdas em poesia, não por negação da dor, mas por sua aceitação radical. É sobre a arte de dizer sim. Sim ao que fere, ao que contradiz, ao que escapa. Sim à imperfeição da carne, à incerteza do tempo, à falha da memória. Sim à condição trágica da existência. Esse sim não é resignado, é criativo. É o sim do artista diante da tela em branco. O sim do guerreiro que sabe que cair faz parte da jornada. Nietzsche não quis te ensinar a escapar do sofrimento. Quis te ensinar a atravessá-lo, a olhar para ele nos olhos, a extraí-lo como quem arranca da pedra um diamante bruto. Ele sabia que há uma grandeza oculta na dor suportada com lucidez. Há uma sabedoria silenciosa em não ceder ao desespero. Você pode continuar esperando a vida perfeita, ou pode decidir viver com coragem, com intensidade, com estilo. Porque viver de verdade não é se proteger, é se arriscar. É dançar à beira do abismo sabendo que pode cair, e mesmo assim, dançar, com os olhos abertos, com o coração exposto, com uma alma que não negocia mais sua essência por conforto. Talvez você ainda sinta medo. É normal, o medo não some. Ele amadurece e passa a caminhar ao seu lado em vez de te paralisar. Você aprende a ir com medo mesmo, aprende a falar com a voz trêmula. Aprende que coragem não é ausência de medo, é a decisão de continuar apesar dele. Você não está aqui para sobreviver, está aqui para criar, para viver com autenticidade, para deixar uma marca, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém entenda, mesmo que tudo acabe amanhã. Nietzsche queria te despertar, não com promessas, mas com verdades difíceis. Ele queria te ver em pé diante do absurdo, dizendo: sim, eu aceito, eu abraço, eu afirmo. Porque no fim isso é tudo que você pode fazer, e é mais do que suficiente. Não há final feliz garantido, mas há beleza na tentativa. E se há alguma salvação neste mundo, ela está no ato de não desistir de si,